Fala, criptomaníacos! Sejam todos bem-vindos a mais uma análise semanal das nossas carteiras de longo prazo. Na edição de hoje, vamos entender o que a gente pode esperar do Bitcoin depois do último fechamento semanal, sendo que o BTC vem brigando para consolidar num importante nível de suporte que, se não for mantido, podemos ver um contexto de correção para o mercado cripto mais acentuado. E além disso, estamos iniciando uma semana que é cheia de indicadores macroeconômicos que são muito relevantes para o Fed tomar a sua decisão quanto ao próximo aperto monetário. Então vamos entender quais são esses dados, quando eles vão ser divulgados e o que a gente pode esperar deles. Na sequência, vamos passar para uma análise técnica do Bitcoin, falar das possibilidades para a semana e, por fim, vamos entender como fica cada carteira da Criptomaníacos, levando esse viés de análise, cenário macroeconômico em consideração. Então, primeiro, vamos falar sobre o cenário macroeconômico. Pessoal, essa é uma semana onde vai sair, a partir de terça-feira, dados referente ao mercado de trabalho. Vale ressaltar que essa é uma semana que começa ainda na reta final do mês de agosto e na sexta-feira já é 1º de setembro, sendo que sai um dos dados mais importantes para o Fed. Estou me referindo ao payroll, relatório de empregos completo, que vai sair na sexta-feira. Então, com certeza, a sexta vai ser um dia de bastante volatilidade, vai marcar o início do mês, onde a gente pode esperar aí volatilidade na parte da manhã. Mas antes da sexta-feira, já tem dados relevantes para a gente comentar. Então, na terça-feira, sai a oferta de empregos, o JOLTS. JOLTS vai ser divulgado às 11 horas da manhã e pode já dar sinais, pistas para a gente do que esperar dos outros relatórios do mercado de trabalho. Para o JOLTS, pessoal, na quarta-feira vai ser divulgado o ADP, a variação de empregos privados, também uma métrica importante e vai servir para a gente até como uma prévia do payroll que vai sair na sexta-feira. Então, terça e quarta é um dia que promete já começar a ter início de uma certa volatilidade. Além disso, na quarta-feira sai também a inflação, o IPCA da zona do euro, então é importante ficar atento. Também na quarta-feira, pessoal, no mesmo horário ali, entre 9 horas e 9h30 da manhã, que começam a sair os dados econômicos do mercado americano, vai sair também o PIB trimestral dos Estados Unidos. Então também pede um ponto aí a mais de atenção à quarta-feira. Daí, na quinta-feira, pessoal, a gente tem dados referente à inflação de preços, o PCE núcleo, que vai ser divulgado às 9h30 da manhã também. Outras métricas vão ser divulgadas na quinta-feira, porém, devido à importância desse indicador, ele é o que tende a trazer mais peso. Porém, de menor peso vai ser os pedidos iniciais e contínuos de seguro-desemprego, que são divulgados todas as quinta-feiras. E aí sim, chegamos na sexta-feira com a divulgação do payroll. Na minha visão, vai ser o indicador mais relevante para a gente acompanhar durante essa semana. E na sequência dele vai ser o PCE, que vai ser divulgado na quinta. Ou seja, uma semana que promete aí bastante volatilidade, promete uma tomada de decisão do que podemos esperar do cenário macroeconômico, pelo menos quanto ao próximo aperto monetário. Será que vai ou não acontecer um próximo aperto monetário? Essa é uma das últimas leituras de indicadores que vai trazer essas sinalizações. Depois disso, somente a inflação mesmo que vai ser divulgado, que vai trazer um maior norte para a gente quanto a isso. Ou seja, tome muito cuidado nessa semana. Essa semana é onde a gente pode ver aí o Bitcoin de fato ganhando uma maior tendência, seja de um respiro desse contexto de baixa, virando para uma movimentação de alta novamente, ou até a confirmação de um período de correções mais acentuadas, que poderia levar o Bitcoin para níveis mais baixos. Então, vamos partir para uma análise técnica agora, que aí nós vamos falar das possibilidades para o BTC e depois entrar nas nossas carteiras. Então, olha só, criptomaníacos, o Bitcoin começou a semana mantendo os principais suportes. A semana passada
Vemos um corpo aqui que sinaliza claramente a indefinição, um doji, né, com um pavio para cima, pavio para baixo, corpo real pequeno, mostrando o receio dos investidores quanto à possibilidade de continuação de um processo de correção. Na semana passada, nós marcamos, na nossa última edição, esse nível de suporte, marcado com a linha amarela, que se não fosse mantido, a tendência era que o preço do Bitcoin fosse lá buscar um nível de gatilho para um contexto de baixa mais acentuado, né, um nível perto dos $24.500, e o nível de resistência no nível dos $26.400, que caso fosse superado, a gente poderia esperar um respiro do Bitcoin, pelo menos nesses $27.000, potencialmente até lá em cima, perto dos 28. Então, observem que nenhum dos rompimentos aconteceu, o preço ficou em uma posição mais lateral nos últimos dias, tá? Então ainda queremos ver esse rompimento do Bitcoin acontecendo, na minha visão, com dados do mercado de trabalho americano dando sinais de desaceleração, vai ser o catalisador para que de fato uma recuperação do Bitcoin aconteça, podendo levá-lo de volta lá em cima, perto dos $28.000 novamente. A gente poderia até traçar aqui, olha, uma linha de tendência de baixa que o Bitcoin ainda precisa romper, né, para de fato reverter essa tendência de baixa que vem desde os $31.000 até esse nível atual. E com essa confirmação de rompimento acontecendo, durante a semana nós temos um contexto mais interessante para o BTC, um contexto de uma recuperação. Para isso, a gente precisa ver sinais aí de enfraquecimento do mercado de trabalho e até da inflação também, que vai ser divulgado na quinta-feira. E aí, com isso, nós teremos maior apetite do mercado aos ativos de mais risco, como o Bitcoin. Falando em um contexto de baixa agora, caso a gente veja um cenário oposto que eu estava mencionando aqui, no cenário macroeconômico, ou seja, ADP, JOY, o Despeiro, voltando a dar sinais de crescimento do mercado de trabalho, nós vamos ver o Bitcoin falhando nesse rompimento e muito provável fazendo um rompimento desse nível de suporte. E aí, com isso, nós temos a possibilidade de uma correção mais acentuada do BTC. Então, observe que apesar do cenário mais interessante para o Bitcoin da semana passada para cá, mais interessante por quê? Porque ele conseguiu se consolidar nesse nível depois de uma semana bastante desafiadora, né, na semana passada, ele conseguiu manter esse nível de suporte, um nível de suporte que já é conhecido, já mostrou a sua relevância em outros momentos, quando o Bitcoin saiu daqui ali mais ou menos em junho e caminhou para os $31.000, ele se mostra ser muito relevante, então é importante que ele seja mantido para, de fato, um contexto de continuação e para que não haja mais correções acentuadas no Bitcoin. Porém, conforme eu mencionei, caso a gente veja uma sinalização negativa dos indicadores dessa semana, é provável que a gente veja o Bitcoin confirmando esse rompimento. Daí é importante a gente falar, né, sobre confirmações de rompimento aqui, porque nós estamos falando o seguinte, a gente pode ver o preço fazendo esse rompimento para um contexto parecido com esse aqui, tá? Porém, se ele não conseguir fazer esse movimento e depois fazer o movimento para o lado oposto, com uma movimentação parecida com essa, a gente tem a possibilidade de um contexto inverso, né? Então, observem que a gente tem aqui um caminho para uma tendência de alta no curto prazo, mas também para uma tendência de baixa. E é importante a gente falar sobre como confirmar isso daqui, tá? Então, pensando no contexto de alta, a gente quer ver o fechamento diário do Bitcoin acima dessa média de 9 períodos para uma confirmação, ou pelo menos um gráfico de 4 horas confirmando o rompimento dessa região, né? Então, o preço fechar um candle de 4 horas acima dos 26.300 já traz um viés interessante, porém mais interessante ainda é o fechamento diário, e aí depois o preço não perdendo mais esse nível. E aí o inverso também é verdadeiro para a confirmação de rompimento desse contexto de baixa, né? Ou seja, um fechamento de 4 horas abaixo de 25.750, e aí um fechamento diário é mais relevante ainda, confirma então esse processo de correção mais acentuado. Então agora vocês já sabem o que é relevante ficar atento no cenário macroeconômico, o que esperamos que aconteça para um contexto positivo e o que pode trazer um contexto negativo. Além disso, já está alinhado aí as possibilidades para o Bitcoin e como você pode confirmar qual a direção o Bitcoin vai caminhar nessa semana. Em resumo, esperamos por uma semana de recuperação do BTC
desse contexto de baixa, onde o Bitcoin poderia estar indo de volta ali perto dos 28 mil dólares. Porém, para isso, o preço ainda precisa fazer essa confirmação de rompimento dos 26.300, para ser mais específico, da média de 9 períodos no gráfico diário. Então agora vamos entender como fica cada carteira da Criptomaníacos, levando esse viés em consideração. Então primeiro vamos falar da carteira HODL. A carteira HODL segue posicionado no Bitcoin, conforme vocês conseguem verificar a nossa posição lá na seção Minha Carteira. Então, estamos posicionados no Bitcoin, Ethereum e também em Link. Porém, todos esses ativos nós estamos com posições reduzidas. Afinal, o Bitcoin ativou nossa postura defensiva há algumas semanas e aí nós fizemos mais uma compra no BTC, em Ethereum e também entramos em Link na última semana. E estamos aguardando por uma entrada em Matic, conforme nós já sinalizamos para vocês no relatório, né? No último relatório que está disponível na plataforma, tá? Então, o que esperamos para a carteira HODL no contexto de possibilidades do Bitcoin essa semana é para uma recuperação, esperamos por uma recuperação da última queda do Bitcoin aqui, levando a gente a um contexto positivo frente à nossa última movimentação no Bitcoin, Ethereum e também na Link, tá? Isso vai depender, é claro, desse viés aqui que eu mostrei para vocês do BTC. Então, com o contexto de alta do Bitcoin, é provável que a carteira continue posicionada nesses ativos, pegando aqui esse respiro de mercado. Com essa confirmação, né, desse respiro de mercado, o preço do Bitcoin vai se aproximar do nosso nível de postura defensiva atualmente na região dos 28.150 dólares. Então, caso a gente veja um contexto muito positivo dos dados referentes ao mercado de trabalho e também do PCE, é possível que a nossa postura defensiva seja desativada, né? Então, vamos acompanhando a semana para a gente falar um pouco mais sobre essas possibilidades. Se isso acontecer, nós vamos atualizar vocês na plataforma. Lembrando que o relatório de compra e venda, onde você consegue ver qual é o nosso nível que desativa a postura defensiva, já está atualizado na plataforma. Agora eu quero falar com você que chegou por agora na carteira HODL e está em dúvida se deve ou não fazer o seu rebalanceamento. Conforme vocês viram nessa análise, nós estamos apenas com pequenas alocações no Bitcoin, Ethereum e em uma das altcoins. Então, sempre que nós estamos com o preço abaixo do nosso nível de postura defensiva, é o momento ideal para você fazer o seu rebalanceamento. Ou seja, entra na carteira nesse momento e simplesmente faça o seu rebalanceamento, tá? Não tem por que você gerenciar o risco, já que nós estamos somente com uma parcial em Bitcoin e pretendemos comprar ainda caso, né, aconteça um contexto de continuação da correção e também um contexto de alta. Então, para que você esteja dentro desse gerenciamento, é importante que você já faça o seu rebalanceamento. Então, a orientação dessa semana é simples, simplesmente faça o rebalanceamento. Então, agora vamos falar da carteira Alt Season. Esperamos pouca mudança para a carteira Alt Season. Das últimas semanas para cá, a gente vem alertando sobre a possibilidade das altcoins que nós estamos posicionados terem uma queda, levando algum desses ativos para níveis interessantes para a gente aumentar a nossa exposição. Então, com o contexto aí de possibilidade do mercado, conforme eu mostrei para vocês do Bitcoin, pode ser que essa semana seja a semana onde nós vamos de fato aumentar a nossa posição em alguns ativos na carteira Alt Season. Lembrando que alguns deles, como a VAX, Arbitrum e OP, nós estamos posicionados de forma parcial e ainda temos a oportunidade de comprar mais desses ativos visando diminuir o preço médio. Para alguns de vocês que entraram na carteira no meio do caminho da nossa posição para cá, talvez essa seja a primeira movimentação que vamos estar fazendo aí para vocês, tá? Então, carteira Alt Season segue com pouca mudança nesse momento, aguardando por regiões de compras, aguardando por oportunidade para acumular alguns ativos, visando aí diminuir o preço médio. E agora vamos falar da carteira Alt Factor. A carteira Alt Factor que está em postura defensiva nesse momento, posicionada uma parte em dólar e uma parte em Bitcoin.
E aí, criptomaníacos, carteira Outfactor é a carteira que nós não temos expectativa de mudança nessa semana. Por quê? O nosso nível de postura defensiva está lá em cima, a sequência de topos, né, cada vez mais baixos não foi quebrada ainda, então a gente continua com o preço dando sinais de postura defensiva no contexto de longo prazo, que é a nossa linha azul, e também a linha vermelha, que é o nível de postura defensiva de mais curto prazo, tá? Então, o que a gente espera para a carteira? A gente espera continuar posicionado em Bitcoin. Como temos uma maior probabilidade dessa ser uma semana de alta para o Bitcoin, nós estamos posicionados no BTC, é esperar um contexto positivo para a carteira Outfactor nessa semana, com uma alta do Bitcoin. E caso o Bitcoin ganhe uma tendência mais forte, aí sim pode ser que a gente saia da postura defensiva, pois o preço pode se aproximar, dependendo do contexto dos dados dessa semana, conforme eu mostrei para vocês. Mas, no momento, isso está um pouco distante de acontecer, tá? Então, desativar a postura defensiva na Outfactor e na carteira HODL é de menor probabilidade, pode acontecer caso a gente veja um contexto muito positivo dos indicadores macroeconômicos, trazendo um contexto muito positivo para o BTC. Só que isso é de menor probabilidade. É mais provável que o preço, né, do Bitcoin se aproxime do nível de postura defensiva e não que desative a postura defensiva. Então, enquanto isso não acontecer, ficamos de fora de altcoins na carteira Outfactor. Então, criptomaníacos, nós temos ainda uma semana bastante desafiadora para as nossas carteiras de longo prazo, onde o Bitcoin segue um nível ainda sensível de mercado, dando indicações de uma recuperação de curto prazo, pelo menos uma recuperação do movimento de baixa que vem acontecendo nas últimas semanas, mas para isso o preço ainda precisa mostrar um pouco de força e romper essa resistência que eu marquei para vocês na nossa edição de hoje. Vale ressaltar que qualquer dúvida sobre essa análise estamos à disposição no nosso suporte. Vejo vocês em uma próxima análise semanal das carteiras de longo prazo.